Senhora telespectadora, senhor telespectador, terceiro bloco, diálogo com Hamilton Werneck. Que outras participações, Mariana, você teve neste ano e que marcaram a sua vida no 9º ano? Bom, depois da Mirim, que foi na PUC, que eu acabei de citar, veio... A Mirim, que você chama de Mirim, foi uma assembleia? Modelo de relações internacionais... modelo de relações interno de relações internacionais da PUC. Então, é uma sigla. Ah, sim. Uhum. Modelo interno de relações internacionais de relações internacionais, Mirim, terminando com N. Isso é uma sigla, interessante. Então, após a Mirim, eu fiz a SINUD, que é no Colégio Nossa Senhora das Dores. E SINUD é simulação? Das Nações Unidas. Das Nações Unidas. Doroteia. Isso. E, enfim, lá eu simulei o Politburo, o 28º Politburo, onde foi tratada a dissolução da União Soviética. Afinal de contas, para o telespectador, o que é ou o que foi o Politburo? Bom, o Politburo é uma câmara, então, onde eram reunidos todos os principais representantes dos estados soviéticos. Então, assim, existiam representantes de toda a União Soviética. Eu, por exemplo, representei Petro Lutinsky, que era o secretário da Moldávia, o primeiro secretário da Moldávia. Então, tinha delegados de todos os países soviéticos. Então, isso é como funcionava realmente, né? Então, na vida real, na União Soviética existia esse parlamento, existia o Politburo. Essa última reunião deve ter tido a presença do Mikhail Gorbachev. Exatamente, inclusive tinha um delegado representando o Mikhail Gorbachev. E... Com careca e tudo? Não, infelizmente não. Nem a careca, nem aquela manchinha que ele tinha. Não, enfim, a gente incorpora o personagem da melhor maneira possível, mas infelizmente... É um pouco de teatro também, né? Basicamente, eu acredito que essas simulações sejam uma mistura de estudo com um teatro, sabe? Então, assim, porque nós estamos representando outras pessoas, nós estamos assumindo a posição de outras pessoas, nós estamos encenando algo que realmente aconteceu e que mesmo assim pode tomar rumos diferentes. Sim. Então, por exemplo, na nossa simulação, Mikhail Gorbachev foi expulso, foi retirado do 28º Politburo e assim não tivemos a dissolução da União Soviética. Ah, foi o que vocês fizeram? Isso, dentro da simulação, nós tiramos o Gorbachev de dentro contra a vontade do meu delegado, de Petro Lutinsky, que era quem eu representei, visto que eu era liberal, então eu apoiava a perestroika e a glasnost. Então, assim, fui contra a expulsão de Gorbachev, mas democraticamente, né, pela democracia, pelos votos, ele foi expulso. Mas a realidade foi outra. A realidade foi outra. E como é que foi essa realidade na história real do desmonte da União Soviética? Então, a União Soviética se dissolveu a União Soviética já enfrentava muitos problemas econômicos, socioeconômicos, e nisso o Gorbachev tentou entrar com a glasnost e a perestroika, que era a abertura política e econômica da União Soviética, visto que... Num dos livros dele, o primeiro que eu li foi justamente a perestroika. Ele dizia o seguinte: nós conseguimos colocar um russo na Lua, mas fabricamos um péssimo liquidificador. Então, o povo russo, que não viveu a Revolução de 17, não acreditava mais na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí vem um grande fenômeno. Não sei se abordaram, porque está fora da discussão do Politburo, mas é a queda do Muro de Berlim. A gente não abordou esse assunto, visto que nós estávamos mais para frente, então a gente estava resolvendo alguns problemas como revoltas do povo contra o Gorbachev. Dentro desse comitê a gente teve um sequestro
de um dos diplomatas. Então, assim, é algo bem dinâmico. Sim, são muitas coisas sendo resolvidas ao mesmo tempo. Nós entramos em crise, e quando entra em crise a gente não pode sair do comitê. Assim, podemos, mas o ideal é não sair do comitê, porque a gente tem que resolver essa situação, temos que resolver o problema o mais rápido possível, porque tem pessoas morrendo, então a gente recebe notícia. Uma pontuação. O exame do PISA para os países da OCDE, Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. O Enem, pelo menos era, pontuava no seguinte sentido: você precisa aprender na escola a solucionar problema. Conta, a máquina faz, a calculadora faz. Agora, resolver problema é uma questão humana. Então você disse, a nossa Assembleia entrou em crise, nós não podemos sair daqui. Evidente, tem que resolver um problema. Então esta angústia de resolver um problema é uma coisa realmente importantíssima na educação. E que eu tenho aqui que pontuar os parabéns à PUC do Rio, à Universidade Federal Fluminense, ao Colégio Anchieta, ao Mercês que mandou gente para sinuca, às escolas estaduais e municipais que mandaram pessoas a sinuca, ao Colégio Nossa Senhora das Dores, pela experiência curiosa e criativa com a reprodução, uma releitura dessa última reunião do Politburo. Agora, eu não me aguento, não posso ficar quieto, porque professor de história por 30 anos, que fui, dizem, o Muro de Berlim não foi derrubado por picaretas e marretas. O Muro de Berlim, na realidade, foi derrubado por uma máquina que já não usamos mais. Foi derrubado pelo fax. Para que ter um muro se tudo que passa do lado de cá eu posso mandar a imagem para o lado de lá? Não é? E hoje não existe muro. Tem lá uma faixa indicando aonde estava o muro. Não é? Mas então você esteve na Mirim, da PUC do Rio, você esteve na sinuca, você esteve na simulação do Colégio Nossa Senhora das Dores e o que mais? Estive também no Miosotes, na SINUM, na Simulação das Nações Unidas do Miosotes. Como é que foi a do Miosotes? Simulação das Nações Unidas do Colégio Miosotes. Sei. Enfim, lá... Que foi logo depois da sinuca. Foi logo depois da Sinude. Sinude. Isso. E lá eu simulei o Tribunal de Nuremberg, que foi o julgamento dos crimes julgamento nazistas. dos nazistas. Sim, foi interessantíssimo. Eu fui defensoria, eu defendi 4 réus, que foram Hermann Göring, Rudolf Hess, meu Deus, Baldur von Schra, e teve mais um que foi... Não vem ao caso. Enfim. Esses 4 Albert morreram. Speer. Quem? Albert Speer. Então, Albert Speer. O Hesse foi o último que ficou preso até a morte. Ele foi perpétua. Sim, na vida real, o Albert Speer ganhou 20 anos. O Schra ganhou 75. O Göring ganhou pena de morte. E o Hermann Hesse. E o Rudolf Hess. O Rudolf Hess ganhou perpétua. O Hermann Hesse era escritor. Isso, ele ganhou perpétua. Lá na nossa simulação, no Tribunal de Nuremberg... E não tem muito tempo que ele morreu, não. Então, na nossa simulação, nós conseguimos fazer com que o Göring, que foi o que ganhou pena de morte, ganhasse apenas 40 anos de prisão. Então, foi um mérito... O mérito da defesa. Da defensoria. E, enfim, foi muito interessante simular o estilo de tribunal, porque é diferente do Conselho Europeu, por exemplo, que era uma câmara, e do Politburo também, que foi uma câmara, e do CS, que foi Conselho de Segurança. Foi uma experiência completamente diferente e muito interessante. Inclusive, ano que vem eu vou simular, também como defensora,
da sinuca, porque eu virei infiltrada, entrei para a organização da sinuca, serei infiltrada da Defensoria do Tribunal de Camboja. Esse é pesado. Julgamento. Pol Pot. Pol Pot. Julgamento do Khmer Vermelho. Khmer Vermelho, e os assassinatos foram bárbaros. A quantidade a quantidade foi uma coisa espantosa. Você vai atuar na defesa? Serei defesa. Eu atuaria na acusação com maior facilidade. Defensoria é pesado a fazer, mas é muito interessante. Eu gosto de desafio. Senhor telespectador, senhora telespectadora, você vê, a gente sai de um tribunal, vai para uma assembleia, sai de uma assembleia, parte para outra, muda de um colégio, ora está na promotoria, ora está na defesa. Tudo isso demanda uma quantidade enorme de leitura e de estudo. O senhor observou que Mariana Yumi tem um português corretíssimo. Quantos que você costuma tirar em redação? Nota. Assim, geralmente são notas altas, média, assim, as nossas provas valem 80 no Anchieta, e eu costumo tirar, assim, de 70 a 80. É o que a gente percebe. Eu não estou na sala de aula que você está, não dou aula para você, mas em pouco tempo, em menos de uma hora, aqui no programa, a gente percebe tudo o que fala, com todas as expressões. Ela só não tem obrigação de falar o sobrenome do Göring como alemão. Aliás, ele é descendente de japonês, então já fica mais complicado. Sim. Mas meus parabéns pela sua capacidade de estudar, assimilar e representar depois de saber como é que aquelas situações ocorreram. Não se afaste da telinha, que o quarto bloco vai começar.